Fala pessoal, vamos aqui a mais uma rapidinha de eletrodinâmica, questão da Unesp de 2015. Considere a figura e a figurinha. Um circuito esquematizado, M é um motor ideal que consome 600 watts de potência e tem força contra-eletromotriz de 120 volts. O resistor ôhmico R2 tem resistência de 40 ohms e o circuito é alimentado por uma fonte U de tensão 220 volts. Desprezam-se as resistências dos fios de ligação e de outros agentes passivos. A resistência R1 deve ser em ohms de quanto? Quer saber a questão, o valor da resistência R1. Não tem informações do motor e tem informações da resistência R2. Estão associados em paralelo, certo? Então a corrente elétrica de M é diferente da corrente elétrica de R2. Portanto, a corrente elétrica que passa por R1, é a corrente elétrica de M adicionada à corrente elétrica de R2. E, em suma, eu tenho que a tensão em todo esse esquema M e R2 é diferente da tensão aqui total, certo? É diferente da tensão aqui total, ok? Então, neste caso aqui, eu tenho que, quando eu encontrar a corrente elétrica que passa por R1 e que passa por esses dois esquemas, quando eu encontrar a corrente elétrica que passa pelos dois, tenho que a tensão elétrica tanto em R1 tanto em R2 é a soma que vai me produzir o 220 volts, tá bom? Porque estão associados em série. Na associação em série, I é igual, U é diferente. Na associação em paralelo, U é igual e I é diferente, tá bom? Então esse é o esquema da questão. Então vamos pedir ajuda aqui para encontrar a tensão em M. Vamos pedir ajuda à potência. Potência é igual a U vezes I. E eu tenho que I, a corrente elétrica, representando em vermelho, que passa em M, vai ser igual a P sobre U. Então a corrente elétrica vai ser igual ao valor da potência, 600 watts. Valor da tensão que passa em M, força contra a eletromotriz, 120 volts. Aí o valor da corrente elétrica que passa em M vai ser igual a 600 dividido por 120, que vai me produzir 5 amperes. Pronto, encontrei a corrente que passa em M. Agora vamos trabalhar com R2. No caso do R2, eu vou pedir ajuda à lei de Ohm, certo? Vou representar aqui em azul. Resistência é igual a U sobre I. E aí eu tenho que U, aplicando o meio pelos extremos, U é igual a R vezes I. E a corrente que passa ali em R2 vai ser igual a U dividido por R. Então a corrente elétrica, de acordo com minha definição, a corrente elétrica vai ser igual a U, que é o meu 120 volts, na verdade, dividido pela resistência, que será, de acordo com a questão, 40 ohms. Então tenho que I vai ser igual a 120 dividido por 40, vai me produzir 3 amperes. Aí a corrente de todo o circuito, vou representar aqui em preto, a corrente de todo o circuito, neste sentido, vai ser igual a quem? Vai ser igual a I1 mais I2. E corrente do circuito vai ser igual a I1, que eu encontrei aqui, 5 amperes, mais I2, que eu encontrei aqui, 3 amperes. Então a corrente do circuito em preto vai ser igual a 8 amperes, beleza? Bom, pela nossa definição, lá do início da nossa conversa, vamos representar em verde, a tensão que passa por R1, vai ser igual a um certo valor diferente da tensão total que eu tenho do circuito.
porque nesse esquema aqui e neste esquema aqui eu tenho tensões diferentes, associação em série, certo? Então, o total vai ser igual a U1 mais U2, beleza? Então, a tensão total que eu tenho do circuito é 220 volts. 220 volts, igual a U1, vou representar a tensão que passa por esses resistores aqui, ó. Esses resistores aqui, posso até falar assim, e em relação ao motor, então U1, no caso 120 volts, mais U2, que é justamente a tensão que passa por R1. Então U2, a tensão U2 vai ser igual a 220 menos 120. E o 2 vai ser igual a quem? 220 menos 120, 100 volts. Ok, já encontrei a tensão aqui em R1, que passa em R1, que é 100 volts. Mas a minha questãozinha está pedindo para a gente calcular a corrente elétrica ou a resistência que está passando em R1. Justamente a resistência que está passando por R1. Então, usando a primeira lei de Ohm, R é igual a U sobre I, e é justamente o que eu quero. Então, nós temos que R vai ser igual. Tensão que passa em R, no caso aqui R1, tensão que passa em R1 vai ser igual a 100 volts. 100 volts. E a corrente que passa em R1 é justamente o valor da corrente total do circuito, 8 amperes. Vou colocar aqui o 8 amperes. Então, dividindo 100 por 8, 12,5 ohms, que observando aqui nas minhas alternativas, será a alternativa E, ok? Aí a questãozinha para vocês.